Caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje iniciaremos a leitura do livro de Esdras, ok? Os capítulos 1, 2 e 3. Então vamos à leitura? Esdras, capítulo 1. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino e também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? O seu Deus seja com ele, e deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. E todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata, e com ouro, e com bens, e com animais, além da oferta voluntária para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então levantou-se o chefe dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus havia suscitado, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E todos aqueles que estavam juntos a eles fortaleciam as suas mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com animais e coisas preciosas, além de tudo o que era voluntariamente oferecido. Além disso, o rei Ciro trouxe os vasos da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e havia colocado na casa dos seus deuses. Estes Ciro, o rei da Pérsia, trouxe pela mão de Mitredate, o tesoureiro, e os numerou para Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata, de segunda ordem, e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e prata eram 5.400. Todos estes trouxe Sesbazar quando os do cativeiro foram trazidos de Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo número 2. Ora, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, aos quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo para a Babilônia, e retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254.
Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 643. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os filhos de Micmas, 122. Os filhos de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atatita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Senlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil,
os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os nitineus e os filhos dos servos de Salomão eram 392. E estes foram aqueles que subiram de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adã e Imer. Porém não puderam provar que a casa de seu pai e a sua semente eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma esposa das filhas de Barzilai, o Gileadita, e foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não foram achados, pelo que por imundos foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse para que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e com Tumim. Toda a congregação reunida era de 42.360. Foram os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337, e havia entre eles 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos 435, os seus jumentos 6.620. E alguns chefes dos pais, quando vieram à casa do Senhor, que está em Jerusalém, ofertaram livremente para a casa de Deus para restabelecê-la no seu lugar, conforme a sua capacidade. Deram para o tesouro da obra 61.000 dáricos em ouro e 5.000 libras em prata e 100 vestes sacerdotais. Assim, habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo e os cantores e os porteiros e os netineus nas suas cidades e em todo Israel nas suas cidades. Livro de Esdras, capítulo 3. E quando o 7º mês havia chegado e os filhos de Israel estavam nas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então puseram-se de pé Jesua, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E eles puseram o altar sobre as suas bases, porquanto o temor estava sobre eles por causa dos povos daqueles países, e ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, a saber, ofertas queimadas da manhã e do anoitecer. Eles também celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram as ofertas queimadas diárias por número, de acordo com o costume, como exigia a obrigação de cada dia. E posteriormente ofereceram a oferta queimada contínua, tanto das luas novas como de todas as festas marcadas do Senhor que foram consagradas, e de cada um que oferecia deliberadamente uma oferta voluntária ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês,
eles começaram a oferecer ofertas queimadas ao Senhor, mas ainda não tinham lançado os fundamentos do templo do Senhor. Eles também deram dinheiro para os pedreiros e para os carpinteiros, e carne e bebida e azeite para os de Sidom e para os de Tiro, para trazerem cedros do Líbano até o mar de Jope, de acordo com a concessão que eles obtiveram de Ciro, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, o filho de Josadaque, e o remanescente dos seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles que saíram do cativeiro para Jerusalém. E indicaram os levitas de 20 anos de idade em diante para fazer avançar o trabalho da casa do Senhor. Então se levantou Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Cadimiel e os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. E quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando as suas vestes e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. E eles cantaram juntos por turma, no louvor e nas ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. E todo o povo gritou com um grande brado quando eles louvaram o Senhor, porque foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. Todavia, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes do país, que eram anciãos, que haviam visto a primeira casa, quando o fundamento desta foi lançado diante dos seus olhos, choraram em alta voz e muitos gritaram alto de alegria, de modo que o povo não conseguia discernir o barulho do grito de alegria do barulho do choro do povo, porque o povo gritava com um brado e o barulho era ouvido ao longe. Amém? Bom, lemos aí os 3 primeiros capítulos do livro de Esdras, ok? Não tenho o que falar, né? Mais genealogia aqui, mas eu gostaria de deixar esta passagem do último capítulo agora que lemos, capítulo 3, verso 11. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. Amém? Promessa do Senhor para todo aquele que o tem como seu Senhor, né? O tem como Deus da sua vida. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada. Entramos em mais um livro agora. Derrama sobre nós, Pai querido, por favor, o entendimento desta passagem, destes capítulos que iniciamos, deste livro. Derrama sobre nós a sabedoria do Senhor. Fala aos nossos corações, que nós nos lembremos desta passagem e que o Senhor nos instrua em tudo o que nós vamos fazer, Pai. Obrigada por cada família representada por este querido que nos ouve, em nome de Jesus, Pai. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, louvado e engrandecido seja o seu nome. Tu és Deus de misericórdia, poderoso para realizar qualquer coisa.
misericordioso, um Pai amoroso, Pai que traz benefícios, que está feliz em nos abençoar. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua vida em nós, a tua Zoe na nossa vida. Louvado e engrandecido. Quero agradecer aos irmãos que de alguma forma passaram por alguma enfermidade, mas que o Senhor já restabeleceu a saúde, já trouxe de volta a saúde do Senhor para os nossos queridos, com a plena restauração de todos. Muito obrigada, Senhor. Gratidão. Nós só temos a agradecer, a louvar e engrandecer o seu nome. Obrigada por todas as coisas que o Senhor faz para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós nos vemos no próximo vídeo com mais 3 capítulos, tá? Esse livro é pequeno, tá bom? Ele tem apenas 10 capítulos, então nós vamos lê-lo rapidamente. Deus abençoe a sua vida grandemente e até o próximo vídeo. Fique na paz.